da ilha, hoje vai jogar. O super time da ilha, hoje vai jogar. O Esporte Clube do Recife fez o super. Bom dia, boa noite, boa tarde, torcedor rubro-negro. Estamos começando mais um Rápidas Eu Pratico Esporte. Hoje com dois amigos aqui, cadeira cativa, né? Vamos dizer assim. Henrique Santos, tudo bom, Henrique? Olá, nação rubro-negra, olá, amigos da mesa. Vamos aí debater a semana aí do nosso esporte. Henrique, para iniciar logo rapidinho aí, qual é o teu Twitter? É o @Henrique_M_S. Beleza, vamos embora. Na ponta direita aqui, meu amigo Alex Santos, direto do Rio de Janeiro. Salve, salve aí, nação rubro-negra. Estamos aqui para debater mais uma vez no Rápidas aqui com os nossos colegas. E queria mandar um salve aí para toda a nação. Tá? Estamos disponíveis aí no Twitter, pelo @PsychedelicPE, ou então lá no site do Canelada, né? www.canelada.com.br/esporte. Bom, torcedor que está em casa já sabe, mas como é de praxe, né? Sempre tem gente nova ouvindo o programa. O Rápidas Eu Pratico Esporte vai ao ar, né, no site eupraticoesporte.com.br, esporte com S e T mudo, óbvio. Também no globoesporte.com/esporte, você vai ver lá a coluna do Eu Pratico Esporte, né, o blog, melhor dizendo. E nas redes sociais, você vai ter o link lá no facebook.com/Eu Pratico Esporte, no meu Twitter, que é o @Alessandro com 2S, M de Marrocos, C de casa. E por aí vai, tem Instagram, Alessandro com 2Ls, Alessandro MC, mas vamos embora ao que interessa. Antes de falar de Avaí Esporte, que até porque já foi tão comentado, né, mas a gente tem de praxe aqui comentar que sempre sai alguma coisa boa, em termos de visão, né, de olhar, mas eu queria conversar com vocês essa última notícia, né, recente aí, nos últimos dias, sobre a Jeep. A Jeep, para quem não sabe, patrocina o Flamengo, né? A Jeep tem uma fábrica instalada aqui no estado de Pernambuco e todos esperavam que eles, né, além do Flamengo, patrocinassem os três grandes do Recife, né, do estado, melhor dizendo, ou que pelo menos pegasse um desses clubes, né, que provavelmente seria o Sport, até pela história, pelo tamanho da torcida, a marca, enfim, toda aquela situação que a gente sabe. Mas não. O que aconteceu? Ele patrocina apenas o Flamengo e surgiu agora, né, da boca aí, dizem, do presidente da Federação Pernambucana, que a Jeep está querendo fazer, estava negociando com os três grandes, só que o Sport se opôs a negociar, porque a fábrica queria pagar o mesmo valor, né, cerca de 4 milhões para cada clube, e o Sport se negou, e cá para nós, na minha opinião, né, eu quero ouvir de vocês também, na minha opinião, negou-se a fazer a continuar a negociação, segundo informações, porque o Sport tem mais marca, está na primeira divisão, é um clube que tem mais títulos no Nordeste, todas essas situações, né, que são peculiares, né, de uma marca forte como a do Sport. Eu, particularmente, Henrique e Alex, eu prefiro que a Jeep nem estampe a marca na camisa, né? Rapaz, eu também concordo com você, Alessandro. Eu acho que o patrocínio da Jeep seria bem-vindo, claro, todo mundo precisa dessa grana aí, mas colocar no mesmo patamar o Sport, que é um time que está jogando na Série A pelo segundo ano seguido, que tem uma marca forte no Norte e Nordeste, né, e que tem uma torcida muito maior do que Náutico e Santa Cruz, né, dentro do estado de Pernambuco, é incabível, né? É incoerente e o mercado está aí para mostrar isso, né? A gente tem uma faixa de mercado muito maior e, por consequência, a gente merece um valor também diferenciado. Henrique, se você fosse diretor do Sport, tivesse o poder de negociar com a Jeep, você aceitaria receber o mesmo valor que Náutico e Santa Cruz receberiam? Eu não sei assim, você falou aí no valor de 4 milhões, né? Eu não sei quanto é que o Sport recebe atualmente por ano da Caixa, né? Eu também não sei quanto os outros clubes do Nordeste, talvez o de igual importância seria o Bahia,
Não sei quem é o atual patrocinador do Bahia, não sei se é MRV ainda. Já ouvi falar que a Unimed também iria para o Bahia, não sei, estou por fora. Mas vamos partir do princípio, Henrique, que, por exemplo, a gente não está dizendo que vai entrar no lugar da Caixa, vamos lá. A gente está debatendo única e exclusivamente que ele quer pagar, a Jeep quer pagar o mesmo valor para esporte na Santa Cruz, seja no omoplata, né, que chamam, seja nas costas, seja no ombro, enfim, onde for na camisa do esporte, vai ser o mesmo valor, a camisa do esporte, Náutico e Santa Cruz estão jogando na segunda divisão com torcidas bem menores, sem títulos nacionais, sem toda essa história que o esporte tem. Você, como diretor do esporte, como presidente, que tivesse a canetada, você aceitaria negociar nesse sentido? Não, Alessandro, acho que tudo é como eu estava falando, né? Eu vou complementar o raciocínio rapidinho. Pode ficar à vontade. Como eu estava falando, não adianta só negar, né? Só negar, separado, né? Não só negar. Explique direito, né? Época dessa cheia de escândalos pelo Brasil, né? Então, você tem que ter um estudo em mãos pronto para mostrar para a empresa, porque do outro lado está uma multinacional e que não trabalha com acordos ou ajustes de boca, né? Provavelmente não. Então você teria que mostrar um estudo de mercado mostrando por que é que o esporte merece ganhar X e não Y. Eu concordo com você que o valor de 4 milhões é muito baixo. Não estou nem comparando com Santa Cruz e com o Náutico. Por si só, o valor de 4 milhões para mim é muito baixo, porque eu soube que a Caixa investe mais ou menos 8 milhões quando entrou lá no Vitória. Eu acho que o esporte, inclusive, deve ganhar mais do que isso. E por si só já seria uma baixa de valor de patrocínio de camisa, né? Aí, se você for comparar com Santa Cruz e com o Náutico, é lógico que o esporte atualmente na Série A é lógico que tem uma visibilidade maior, né? Mas você precisa mostrar um estudo de mercado e garantir que a empresa teria o retorno, estampando a marca na camisa. Aí você conseguiria negociar valores maiores, né? Dizer simplesmente que porque eu sou maior do que Santa Cruz e Náutico, eu acho que isso não é argumento suficiente para convencer a empresa, né, de negociar um valor mais alto. Mas veja o exemplo, por exemplo, que aconteceu em São Paulo, né? Começo do ano, Palmeiras e São Paulo estavam disputando o mesmo patrocinador. O que aconteceu? O patrocinador ele acabou optando pelo Palmeiras ao invés do São Paulo, pagando inclusive mais do que o São Paulo tinha negociado com eles. Então é uma coisa de mercado, é uma lógica de mercado. A questão de se você olhar para o número de sócios hoje do Palmeiras, ele dá um banho no São Paulo, né? Fazer esse levantamento que você está falando não é difícil assim, para o marketing do esporte. Eu só queria dizer aqui, Henrique, que como não é de hoje que a Jeep está em Pernambuco, eu não vou dizer assinar 100%, mas provavelmente, pelo que eu conheço do marketing do esporte, e sabendo que já é uma praxe, né, dessas fábricas, quando se instalam no estado, patrocinar os grandes clubes, tal, porque a visibilidade é boa, e no caso do esporte é fato. Então, eu acredito que o esporte já fez isso há muito tempo. O que ocorre é que um patrocínio que seria como principal de uma camisa não foi, até porque nem no Flamengo foi, ficou nas costas, né, um pouco abaixo do número. Mas essa história de colocar o que o esporte tem, o que o esporte tem, pode ter certeza que primeiro eles sabem. Mas vamos partir do princípio que a gente tem que mostrar. O namoro surgiu de lá para cá. A proposta é X, está aqui pronta. Quer 4 milhões. Náutico, Santa Cruz, Esporte. Quer os 3? Sim ou não? Aí o Esporte disse, né, segundo informações, que não quis negociar. Fiquem à vontade. Aí, por outro lado, a Jeep disse, não, eu só patrocino se forem os 3. Então, por isso que vazou essa história aí, né, como se fosse dar uma pressão em cima do esporte. Pelo contrário. Então, se de fato ocorreu isso, está de parabéns o presidente, está de parabéns Cid, né? Cid Vasconcelos, está de parabéns todo o marketing do esporte, que não tem de forma alguma como acordar com a empresa desse porte aí, ou com qualquer outra, né? Um patrocínio, seja lá quanto tempo for, na camisa, em qualquer posição que seja, pelo mesmo valor de Náutico e Santa Cruz. Assim como a gente também, e eu coloquei isso numa postagem hoje no Globo Esporte e também no Eu Pratico Esporte, assim como a gente não poderia nunca querer igualar um valor se fosse Esporte e Flamengo. Pô. Por mais que a gente tenha raiva, por mais que a gente diga qualquer coisa, 87 é 9, enfim, qualquer coisa contra o Flamengo,
a gente tem que saber que a camisa do Flamengo tem muito mais visibilidade que a do Sport. Fato, está na mídia direto, jogos, enfim. Então a gente não pode cobrar isso. Proporcionalmente trazendo para cá, esse o argumento que o Sport está levando, que eu estou defendendo, que a Alex aí pelo jeito também vai, né, no mesmo sentido, argumentando sobre sendo contrário nessa posição. Eu só queria corrigir aqui, Alex, e me desculpe, que eu falei Alex Santos o seu nome. É um sobrenome bonito, mas ainda não é, né? Não, Alex Amaral. Isso aí, eu queria agora corrigir, pedir desculpa aqui, porque é Henrique Santos e Alex Amaral. E ele foi muito educado e continuou sem me corrigir. Faz parte. Vamos embora. Algum desassossego sobre esse assunto ainda? Eu acho que tudo isso é parte da organização do clube, né? Hoje o Sport não chega com o Pires na mão, né? Hoje o Sport chega numa condição de poder negociar. E acho que isso é muito importante porque você sabe o valor que você tem e você só vai, né, abrir espaço pelo valor que você quer. É bem por aí o caminho. Ninguém está de Pires na mão. Alex, algum argumento mais? Não, é isso mesmo. Eu acho que isso dialoga com o que eu venho conversando com os amigos, assim, sobre o complexo de vira-lata, né? Que muitas vezes a gente percebe na torcida do Sport. Falta um pouquinho de confiança no próprio cacife, ali no próprio taco. E com isso você vai acabar conquistando mais espaço, né? E aí você conquistar um espaço dentro do mercado como esse, você marcar sua posição nesse mercado é importantíssimo. Bom, vamos começar o que interessa falando de futebol, o que interessa também, né? Avaí Sport, empate, todo mundo já está cansado de ver os lances, dizer que foi ou não foi pênalti. Eu queria saber aqui, até por curiosidade, foi pênalti, Henrique? Olha, no momento em que aconteceu, eu achei pênalti. Mas revendo o lance várias vezes, eu não diria que não foi pênalti, mas eu também não tenho convicção de que foi, porque me parece que o Jubal, na hora que escapou a bola, que ele deu o carrinho, ora, se ele tocou no pé do André, não importa se o André estava dobrando o joelho, não era a situação daquela que o André foi esbarrar com o Jubal, né? O Jubal calçou o pé do André. Então assim, eu tenho muita dúvida, confesso que é um lance muito complicado, muito difícil, mas na hora que aconteceu, eu achei pênalti. E aí não dá pra você condenar o juiz. Henrique, eu vi o lance várias vezes, né, de ontem para hoje. Eu fui atrás dessa dúvida, mas eu não consegui achar. Porque toda vez que eu voltava o lance, via e olhava mais de perto e tal... Mas deixa eu ser preciso. Na hora do jogo, você vendo, qual foi a primeira impressão que você teve? Pênalti, claríssimo. Na hora foi pênalti. E depois, mesma coisa. Porque o Jubal, ele dá um carrinho desnecessário e muito perigoso, né? Então ele assume esse risco. E aí quando ele dá esse carrinho, ele não encosta na bola e encosta no André. Então, pô, pênalti. Eu tive a primeira impressão, igual a vocês, que foi pênalti. Confesso que fui ver o replay, fiquei na dúvida. Só que eu fui ver no replay e vi que a posição que o juiz estava, dava para ver, né? Ficou de frente, não teve nenhum jogador à frente dele. Tanto que ele marcou com convicção. Mas vamos tentar fazer um raciocínio aí de enxergar a visão dele olhando para o gol do Sport e para a linha, né, de fundo do Sport, da defesa do Sport. Qualquer juiz daria, na minha opinião, esse pênalti. Ele não deixaria passar. Não sei não, viu? Tem figuras aí que não daria não, viu? Juiz sério. Eu esqueci só de citar essa. Qualquer juiz sério, né, daria esse pênalti tranquilamente, vendo o lance puramente. O que me chama a atenção, e a gente já está acostumado, é ver as resenhas de futebol, não de Pernambuco, que eu confesso, tenho escutado pouco e tenho visto pouco, mas as do Sudeste, né, até por causa da TV a cabo, eu tenho assistido alguns programas, e se apegam a esse pênalti como se o pênalti fosse, né, o lance do jogo. Realmente foi, né, chamou a atenção tudo. Mas o jogo em si não está só naquele pênalti ali, né? Tem tanta coisa para a gente analisar, né? Inclusive hoje, eu não quero citar nomes, mas eu vi um Twitter hoje aí de um cronista aí do Sudeste, colocando que entre os times que mais tiveram pênaltis a favor, o Sport teve 5. Cara,
Eu acho surpresa é que o Sport tenha pênalti a favor dele, né? Porque eu Não, tô e pênaltis incontestáveis, né? Ou vai dizer que aquele contra o Flamengo no Maracanã não foi, ou isso. contra o Internacional não foi, ou os dois contra o Figueirense não foram. Né? Sem falar, Henrique, que desde criança, e vocês também, que a gente não vê. Se é para dar um pênalti contra o Sport, dá. Agora, a favor do Sport tem que ser pênalti, né? Tiveram vários nesse campeonato que não foram marcados. Exato. Então, a minha visão ali com relação ao juiz é que é mais do que entendido que qualquer um ali marcaria, né? Estando sério, sem comprometimento com nenhuma situação. Aí eu vejo os caras comentando, né, os colegas aí do Sudeste, que mas foi, não foi, que eu daria, não foi, com uma empáfia, com uma verdade. Parece que é uma coisa assim, para o próximo juiz, né, ter isso na cabeça, né, que o Sport foi beneficiado e agora eu não posso beneficiar. Parece isso, né? Nesse momento que você vê realmente uma campanha, quando um clube nordestino está se destacando, você vê que o Brasil é um país preconceituoso. Eu vi, não quero citar nomes também, e me desculpe que eu tô caindo em cima muito disso, mas é porque cansa, a gente só ouvia as pancadas e, né? Ninguém fala dos 2 gols impedidos que nós tomamos. Correto. Um do Santos, outro da Chapecoense. Nos custaram 4 pontos. Mas eu Se a gente pudesse trocar o pontinho de ontem por esses 4 pontos, acho que todos nós trocávamos, né? Eu vi de um cidadão que o Campeonato Brasileiro começou nesta rodada. Pô, não, eu já ouvi que vai começar na próxima. Né? Falando desse negócio de mídia, né, assim, isso aí é complicadíssimo, né? Você vê como é que foi a cobertura da rodada anterior, né, quando o Sport se manteve na liderança, e a cobertura dessa rodada de agora. Então, é diferente, né? Uma coisa é o Sport líder, ele é o time que está sendo perseguido, né, que a qualquer momento vai sair dali e que não vai se sustentar. Outra coisa é o Atlético Mineiro, líder, ou o Grêmio, quando logo em seguida, que aí chegou um time que pode ser campeão. Entendeu? E o Sport, quando estava na liderança, não podia ser campeão. Ora, é incoerente demais. Da escalação aqui, para a gente continuar seguindo o jogo aí, Danilo Fernandes, Samuel, Xavier, Matheus Ferraz, Durval e René, Richelli, Wendel, depois Samuel, Maicon Leite, depois Regis, Diego Souza, Rodrigo Mancha e Marlone e André. Desse time aqui, quais os destaques positivos do jogo? Em primeiro lugar, eu acho que foi o René. O René, ele apoiou muito bem, né? Deixou um pouco um espaço vazio nas costas dele, mas aí eu acho que a pane não é nem dele. A pane foi um pouco mais de Marlone, que não acompanhou as descidas lá do lateral, o Nino Paraíba, e também dos 2 volantes, né, que estavam deixando muito a desejar ali. O Wendel geralmente marca melhor do que ele estava fazendo ontem. Eu, após o cruzamento de René no primeiro gol para Diego Souza, eu comentei que se René tivesse num time do eixo Rio-São Paulo, Rio Grande do Sul ou Minas, René já estava nessa Copa que acabou agora, já estava na seleção cotado aí como lateral titular absoluto. E coloquei também que ele estava, e foi, né? Parecia que ele estava cruzando com a mão. Vai, Diego Souza, né? Faz o gol. E a torcida, né? Lógico, depois de algumas falhas, alguns resultados aí, bola, né, nas costas, a torcida começou a dizer que eu estava exagerando. Eu acho que não. Eu acho que um lateral da categoria de René, eu acho que tem que dar liberdade para ele atacar, para ele servir, para ele ir para frente, e tem que ter alguém que cubra ele nisso aí, no primeiro momento, e não ele ir e voltar para marcar, até porque não vai aguentar, né, 90 minutos dessa forma. Tem que ter um motor de barco aí, né? Enfim, não dá, não tem cabimento. Concorda comigo, Henrique? Eu concordo, mas assim, eu acho que deve haver um revezamento com o lateral direito também, né? Eu acho que os 2 laterais não podem subir ao mesmo tempo. Isso, claro, lógico. E acho que esse problema tinha sido resolvido, como o Alex falou, com a presença do Marlone ali pelo lado esquerdo, que era o Elber que fazia aquele lado esquerdo, e aí o Elber se machucou e a gente ficou sem esse lado esquerdo, porque eu não considero que o Samuel consiga fazer isso. E agora a gente ganhou o Marlone. O Marlone, infelizmente, não fez uma boa atuação nessa partida contra o Avaí. Nem o Marlone
e nem o Michael Leite. Quem foi o destaque positivo para você? Não, eu achei que o René teve esses altos e baixos, né? Para mim o René foi o melhor do primeiro tempo, mas também teve essas duas falhas defensivas que não foram só deles. E gostei muito também do Matheus Ferraz. Achei que ele fez mais uma partida muito boa, mas algumas peças que vinham jogando bem não funcionaram, como o Michael Leite, como o próprio Richelli, como o Samuel Xavier. Achei que foram peças assim que foram abaixo do que vinham jogando. Mas mesmo assim, mesmo sendo a pior atuação do Sport no campeonato, o Sport teve 4 chances claras de gol. Então, o Michael Leite perdeu um gol feito no primeiro tempo, naquele passe de letra do Diego Souza. Só era dar uma coberturazinha, né? Um chute mais. Ele podia ter driblado o goleiro, podia ter feito tudo, né? Ele jogou em cima do goleiro. O Diego Souza perdeu uma boa chance no segundo tempo, né? O André, que chegou a driblar o goleiro e chutou na rede pelo lado de fora. Enfim, foram várias chances que o Sport teve de gol e não conseguiu finalizar, né, para dentro. Poderia ter vencido a partida mesmo não jogando tão bem. O campo do Sport ele teve muito meio disperso, né, nesse jogo. Principalmente os volantes ali, Richelli e Wendel, eles não conseguiram fazer o mesmo apoio que eles vinham fazendo nas partidas anteriores. E aí a gente teve com isso muito pouca posse de bola no primeiro tempo, né? O Avaí dominou o meio-campo no primeiro tempo e também muito passe errado, né? A gente teve uma média de passes errados muito maior do que a média que a gente teve nos demais jogos. Eu acho que isso foi o determinante ali para o jogo não ter sido mais tranquilo, né? A gente poderia muito bem ter ampliado aquele 1-0, né, e ficado bem mais tranquilo na partida. A verdade é que o Sport, nessa partida, sim, na anterior contra a Chapecoense, eu não achei que o Sport teve um mau resultado, mesmo sofrendo um empate no final do jogo. Porque eu acredito que a Chapecoense vai ser osso duro para muita gente. E o Grêmio joga lá, inclusive, agora nessa rodada, né? Isso. Acho um jogo muito complicado para o Grêmio. E contra o Avaí, não. Eu achei que o Avaí era um jogo para o Sport fazer 3 pontos. Assim como Atlético Mineiro e Grêmio fizeram lá em Florianópolis. Achei que era um jogo tranquilo para fazer 3 pontos e a gente se enrolou com os próprios laços, né? Deixa eu perguntar a vocês agora uma coisa aqui. Vai com a saída aí, né? Regis levou o terceiro amarelo e André não joga contra o Atlético por uma questão de acordo aí com o Clube Mineiro. Quem entra, a melhor situação para entrar, e queria saber de vocês o que é que vocês acham. É um jogão para ninguém botar defeito, o Atlético vai passar fácil, que eu acho que vocês não vão dizer isso, eu estou só, né, como um advogado do diabo. Ou o que é que vocês estão vendo desse próximo adversário aí, desse próximo jogo, melhor dizendo? Olha, essa sequência que o Sport tem agora é a sequência que todo jogador quer jogar, né? E a gente chegar nessa sequência do campeonato, estando no G4, brigando ali pela liderança do campeonato, é importantíssimo porque dá empolgação, né? Só para adicionar aqui, para você continuar. O Sport vai jogar contra o Atlético, depois pega o Palmeiras, São Paulo, aí a Copa do Brasil não vou falar aqui, né? Vamos lá. Aí Grêmio fora, volta para pegar o Cruzeiro e aí segue o campeonato. Isso, exatamente. Então, você vê que são só jogos com times que estão ali ou no G4, né, como é o caso do Atlético Mineiro e do Grêmio, ou que estão ali próximos, né? O Palmeiras, São Paulo, o Cruzeiro está longe, mas pode crescer, é um bom time. Mas o importante é que eles são jogos decisivos, né? São jogos de 6 pontos, jogos decisivos. E assim, por mais que o pessoal fale que em pontos corridos todo jogo é igual, todo jogo vale 3 pontos, não tem como a gente dizer que um jogo líder contra vice-líder, né, os dois empatados em pontos, seja igual àquele jogo que a gente fez, por exemplo, sei lá, contra o Joinville. Eu falei aqui, e quando eu perguntei a vocês sobre esse jogo e coloquei que se o Atlético leva esse jogo fácil, em cima dessa situação, que eu esqueci até de continuar e passei a bola para vocês, porque eu estou ouvindo aí a resenha, né, as resenhas e os debates, como se o Atlético fosse tirar já de letra esses 3 pontos. Eu discordo, eu acho que vai ser um jogão.
é jogo para o esporte também, porque o Atlético não vai ficar com as costas na parede, vai vir para atacar, né? E é um jogo que o esporte gosta também, né? De ter espaço para atacar. Agora, quem vai entrar no lugar ali, no lugar de André? André vai fazer falta, com certeza, não vai, não, Henrique? Eu acredito que vai fazer falta sim, mas eu escalaria o Diego Souza na frente e botaria o Neto no meio. Aí eu já não concordo, sabia, Henrique? Eu lembro do jogo do Fluminense que a gente fez aqui no Rio e o Sport entrou sem centroavante. Eu acho que foi justamente o jogo logo depois que Joeliton foi vendido, né? E o time sofreu muito sem o centroavante, porque você fazer esse falso 9 aí, né? É funcional, é possível. Agora precisa de muito treinamento. Mas quem seria o centroavante? Não, o ideal seria Diego Souza no falso 9, mas não dá. Mas quem seria? Infelizmente eu não queria dizer isso, mas eu escalaria Samuel fixo, não ele na ponta, porque ele na ponta não dá, cara. Mas eu escalaria ele fixo, fazendo pivô, mais ou menos no mesmo papel que Joeliton fazia. Mas você acha que o Samuel joga melhor como pivô do que o Diego Souza? É aí que tá, porque é a característica do jogador, entendeu? O Diego Souza ele pode fazer esse papel, mas naturalmente ele acaba saindo dessa função, mesmo sem querer. No meio do jogo ali, ele acaba saindo um pouco da área, vindo buscar o jogo, porque é a característica dele. Ou seja, Diego Souza, Samuel é literalmente atacante e tem faro, né, querendo ou não, de gol. Qualquer momento ele pode. E Diego Souza não, como ele está dizendo aí, o Alex bem colocado aí, vai sair um pouco daquela posição, não vai ficar como um centroavante, um atacante fixo, né? O problema é que quando ele sai, o time perde a referência, entendeu? Eu senti isso muito no jogo do Fluminense. O time não tinha a referência no ataque que faltava para a bola circular, entendeu? Fazer aquela triangulação, dar aquele passe final infiltrando na área. Isso aí, o centroavante, mesmo que ele não faça o gol, ele puxa essa responsabilidade para si. Infelizmente, a gente perdeu o Regis para esse jogo também, porque eu colocaria o Regis no meio e o Diego Souza no ataque. Aí a gente não perderia muito no meio, né? Porque o Neto é um bom jogador, tudo, mas ele é mais um jogador cadenciado, né? Ele não é um jogador assim de. Não é aquele meia que leva para cima e tudo, né? Ele é mais cadenciado. Aí se Regis jogasse, aí eu concordaria com você, Henrique. No caso, Regis ficava no meio e passaria Diego Souza. Aí sim, mas sem Regis e Diego Souza sem estar ali naquele meio para armar, eu iria como o Alex está dizendo aí, com o Samuel no ataque. Tranquilo. Só também assim, né? Que se a gente lembrar, tudo bem, o Atlético Mineiro, veja como são as coisas. O Atlético Mineiro é o melhor visitante do campeonato. Ou seja, é o time que mais fez, tem melhor campanha jogando fora de casa. Porque geralmente os times vão para cima, né? Abre espaço e o Atlético é o melhor time de contra-ataque hoje em dia. Hoje no Brasil, nenhum time faz um contra-ataque como o Atlético fez. Ontem foi uma coisa absurda contra o Internacional. Tudo bem que o Internacional teve um jogador expulso e tudo. Não, o Internacional ontem, a impressão que eu tenho é que estão querendo derrubar o técnico. Eu acho que é mais essa questão do rodízio, viu? Eu acho que o jogador brasileiro ele não é acostumado com essa questão do rodízio. Aí o Aguirre mexe muito no time, todo jogo. Henrique, tem gente arretada ali com o juiz, Henrique. Com o técnico, Henrique. Não é possível que um time do Internacional ia jogar daquele jeito, não. Eu fiquei muito desconfiado disso ontem e por isso não dá pra gente dizer, né? Lógico, o Atlético é um grande time, tem um bom elenco, essa coisa toda. Mas o jogo do Internacional eu não vejo como um jogo que seja referência, que jogou fora e venceu e convenceu. Não acho não. Eu acho que. Eu acho que o Atlético tem um contra-ataque mortal, entendeu? Acho que é a grande arma do Atlético. Quando ele pega o Giovanni Augusto, que jogou aí no Náutico, né? O próprio. Os dois atacantes, o Thiago e o Prato, que se movimentam a todo instante. O Maxwell, que vem de trás, parece o Ramires, assim, mais ou menos jogando, né? Vem de trás, entra na área. Os dois laterais que são muito velozes, né? Agora não tem o Patrick, mas deve voltar o Marcos Rocha contra o Sport. Então, pra mim, em termos de time que contra-ataca, pra mim é o melhor do Brasil, né? Pode até ser que o Internacional tenha um time mais forte, pode ser que
enfim. Mas de contra-ataque, para mim é o Atlético. Tanto que quando ele joga fora de casa, ele geralmente faz muitos gols. Ele fez 4 no Avaí jogando fora de casa, fez 4 no Fluminense aqui em Brasília, fez 4 aliás, 3 no Internacional. Então é um time que ele usa do contra-ataque. Em casa já é diferente. Se você pegar os resultados do Atlético em casa, foi 1-0 contra o Joinville, foi 2-0 chorado contra o Coritiba. Não foram resultados assim empolgantes, né? Jogando dentro de casa. E aí é que está a inteligência do Sport jogar. O Sport não pode oferecer o contra-ataque para o Atlético Mineiro jogando fora de casa. Eu acho que o Sport tem que segurar um pouquinho mais a onda, né? Jogar no erro do Atlético Mineiro. É um jogo de paciência. E não acho que vai ser fácil não pro Atlético não. Acho que vai ser um jogo duro. O Atlético tem um favoritismo nesse jogo, mas eu não desconsidero de repente o Sport conseguir alguma coisa nesse jogo não. Para acrescentar aqui, já foram vendidos mais de 20 mil bilhetes, né, para o jogo. O torcedor do Atlético aí promete, né, encher o estádio. E eu estou lendo aqui na página do Globoesporte.com, né, no Atlético Mineiro, está dizendo aqui que tem uma categoria Galo na Veia Preto, tem entrada garantida e poderão levar um acompanhante. Aí, meu amigo, aí tem gente um em cima do outro lá, pelo jeito. O bilhete tem preço único de R$50, a meia entrada custa R$25. Pode ter certeza, Alessandro. Tomar cuidado. Lotado. Agora, isso aí também é uma coisa que a gente pode usar a nosso favor, né? Porque é só o treinador, nesses 2 dias que tem ainda aí, trabalhar na cabeça dos jogadores, que é uma decisão, entendeu? E decisão é aquela coisa, os times eles se igualam, né? Então a gente tem que entrar no jogo pensando que não é um jogo qualquer, é um jogo decisivo, é um jogo de 6 pontos, é um jogo que se o Sport conseguir um bom resultado, vai ter um benefício lá na frente, entendeu? Já tem que tomar cuidado com o jogo aéreo também, né? Do Atlético, Leonardo Silva, né? Uhum. É verdade. Para nós, o time todo do Atlético, né? Para mim, se não for o melhor, um dos melhores elencos do Campeonato Brasileiro, né? Com certeza. Para mim, é o melhor time desse campeonato é o Atlético Mineiro. O Internacional que vocês estavam falando pode ser que seja essa coisa que você falou, Alessandro, quererem derrubar o técnico, não gostarem de técnico estrangeiro. Mas eu acho que também tem a questão da Libertadores, né? De repente eles estão focados em outra coisa, pensando que depois eles vão dar um jeito. Ser rebaixado eles não vão, né? Isso é perigoso, mas pode ser o que está acontecendo na cabeça deles. E jogador é ser humano, né? Ele tem a questão de tá empolgado com a competição e não tá com outra, né? É errado, mas são seres humanos. É que nem aqui o pernambucano, às vezes a gente percebe que o jogador não tá estimulado a jogar um pernambucano. Aí chega no brasileiro, joga que, né? Enfim, faz tudo que não fez no campeonato aqui local, né? No pernambucano. Mas agora tem 2 times que estão vindo com a faca nos dentes. Grêmio e sua sequência de 5 vitórias. E o Palmeiras, que vem de 3 vitórias e jogando bem, né? Dos 2, eu digo a você que até pela expectativa, eu acho que o Grêmio não vai longe não, até pelo seu elenco. Eu acho que o Grêmio não tem um elenco, ele tem um time. E assim mesmo esse time é falho, não tem essas coisas todas não. O investimento está fraco, o clube está querendo sanear, né? Pagar as dívidas e ficar bem economicamente. Então a proposta do Grêmio, pelo que eu vi lá, até de informações lá de Porto Alegre, é que a ideia esse ano e do ano que vem é disputar o campeonato, mas sem pensar em nada, em nada. Então com 5 vitórias consecutivas. Né? Sim, ocorre, né? Mas vamos ver se vai continuar nesse ritmo. Eu acredito que não. Pelo menos é uma suposição minha aí, pelo que eu tô vendo aí. Como nenhum time vai fazer uma sequência aí, né? Dificilmente vai fazer uma sequência dessa, igual a do Grêmio. 5, 6, 7 vitórias no Campeonato Brasileiro, sai do normal. Agora tem mais coisas dentro de uma vestiária que a gente, né, não está acompanhando. Mas eu acho, como eu já falei, pelo elenco, né, pelo time, né, que tem lá e pela proposta esse ano, estão querendo agora, acreditando. Óbvio, o discurso mudou. Mas eu não sei se só o discurso vai levar a algum lugar, né? Tem que ter qualidade de elenco, né? Pelo que eu tô vendo, assim, equipes que a gente podia pensar que poderia brigar lá em cima mesmo, né?
Por exemplo, o Corinthians, que não está assim, convencendo, assim, né? O São Paulo também, que perdeu muitos jogadores aí no elenco. Me parece que o Osório já está sendo contestado, né? O São Paulo já está aí há 4 jogos sem vencer. Então, talvez essas equipes possam reagir lá na frente. Mas no momento a tendência é continuarem por ali mesmo. E aí é que a gente lamenta mais ainda esses 2 pontos que a gente deixou lá em Florianópolis, né? O Sport Isso poderia ter aberto aí para o quinto colocado, que hoje é o Corinthians. O Sport poderia ter aberto 5 pontos. uma boa vantagem. Verdade. Essa coisa do desmanche é algo que ainda me preocupa, né? O time do esporte tá com alguns bons valores jovens e que o mercado externo, né, tá de olho. Mas é como o Henrique estava falando aqui em off, se o esporte pode perder alguém, que eu acho difícil, né, nesse momento, agora é mais fácil os concorrentes aí, um Atlético, Cruzeiro, enfim, esses times do eixo, perderem seus grandes nomes do que o esporte está perdendo aí esses jogadores desse elenco. O Atlético tá perdendo aí o Patrick, né? Já perdeu, né? Já não faz parte da. O Jô, que saiu também, né? O Jô não vinha jogando, mas tava no elenco, saiu. A saída do jogo para eles é reforço, né? Porque ele não vinha jogando, vinha só. Mas tem André também, que foi reforço e reforço pro esporte, né? O Fluminense, que tá perdendo o Wagner também, né? Enfim, isso aí vai. Do vento que dá lá, dá cá, como diria o saudoso Luciano do Vale. Então, pessoal, algum desassossego aí? Algo mais a acrescentar? Não, né? Minha, pode passar a régua e fechar a conta aí. Beleza, vou mandar a conta para você. Só para acrescentar aqui, ferrugem, ao que tudo indica aí, só falta canetada, exames médicos e aqueles exames de praxe, né? Agora, engraçado, e só para finalizar aqui, é que eu lembro, nós demos aqui, não sei se foi em primeira mão, e pouco me lixo para informação de primeira mão, que tem gente aí que vibra com primeira mão, enfim, mas nós informamos aqui no Eu Pratico Esporte. Cravou? Você cravou? Eu não lembro, mas provavelmente, porque eu lembro que eu coloquei o goleiro